Vamos falar hoje de regularização de imóveis. Sabia que se você fizer de forma preventiva, planejada, consultando uma pessoa especialista antes de você comprar seu imóvel, você evita um montão de problema? Ou se você já comprou seu imóvel, ou na área rural, ou na área urbana, e está tudo desregularizado, ela pode te ajudar. Doutora Virgínia Machado Pereira é advogada especialista em regularização de imóveis e vem dar um monte de dicas aqui para você antes de comprar, ou que já comprou, ou que está numa situação aí de inventário, de uso capião. Ela vai destrinchar para você. Vem assistir. Virgínia, muito grata por estar aqui no programa esclarecendo para a gente esse assunto que eu nunca trouxe aqui no programa. Olha que Acho interessante. que é de suma importância. Tatiana, eu que agradeço a todos os seus telespectadores, aí, os seus seguidores, né? Muito obrigada, viu, pelo convite. Espero que eu possa agregar conhecimento na vida de todos aí que estão nos Vai acompanhando. agregar, porque tem muita dica para você passar. Vamos lá. Vamos começar então a regularização de imóveis, né? Eu não sabia que tinha que ser feita por um advogado. Como qualquer pessoa que compra então um imóvel tem que procurar um advogado para regularizar? Não, Isso? Não é bem assim. Veja bem, vamos explicar aqui. Quando a gente fala em regularizar imóveis, a gente fala em transformar a papelada do imóvel que não está correta, que não está no nome da pessoa que mora lá, que comprou, a gente fala em regularizar isso, entendeu? Entendi. Porque regularizar fisicamente, as pessoas normalmente elas já têm bem delimitado, né, o seu imóvel, seja na zona urbana, aqui na cidade, seja lá na zona rural, né, na roça, como a gente fala. Então, a pessoa às vezes compra com contrato de gaveta o imóvel. Ela não sabe. O que é o contrato de gaveta? Vamos lá, é aquele contratinho que fica na gaveta. É aquele que é um contratinho feito no papel, às vezes é feito por um advogado, às vezes nem isso. E eu compro, você está vendendo um imóvel, e você fala assim, só que não dá para passar a escritura, porque não está no meu nome esse imóvel. E aí eu compro, mas me interessa mesmo assim. Aí faz um contratinho de gaveta, a gente faz um contrato ali particular, e esse contrato então fica sendo a prova do nosso negócio. Mas esse documento não tem valor legal, porque eu não sei se os seus seguidores sabem, se você sabe, mas quando imóvel, você tem que outorgar uma escritura pública para ter valor uma compra e venda. Tem que ir no cartório de notas e passar então esse imóvel, através de uma escritura pública, do seu nome para o meu nome, que sou a compradora. Depois tem que pegar essa escritura pública, levar em outro cartório, que chama cartório de registro de imóveis. E aí eu vou registrar essa escritura pública lá na matrícula do imóvel, que é um documento que tem no outro cartório. O que é a matrícula do imóvel? Se você me permitir, eu já vou continuando aqui, já vou destrinchando para não perder o raciocínio. Por favor. Matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento, não tem? A matrícula do imóvel também é assim. Quando o imóvel nasce uma matrícula para ele. Antigamente chamava transcrição. Então, às vezes, um imóvel tinha transcrição X, Y, Z, várias transcrições, passava do bisavô para o avô, né? São documentos muito antigos que os cartórios, inclusive, guardam, porque eles são prova disso, tá? Porém, atualmente, já há alguns anos, a matrícula do imóvel, todas as transcrições começaram a ser transformadas em matrículas, que é essa certidão de nascimento do imóvel. Certo. Então, se você tem a matrícula do imóvel, ele nasce, vamos dizer que é um condomínio que está nascendo. Era uma área grande, fazia parte da matrícula 10, número 10, vamos dizer. E aí essa matrícula número 10, ela foi subdividida em 20 matrículas menores, porque a pessoa fez o condomínio e dividiu em lotes.
Certo. Então, o condomínio, quando ele é regular, quando ele é autorizado por lei, quando está tudo certinho, vai nascer uma matrícula para cada pedacinho. Então, nós temos a matrícula mãe, que era do terreno todo, e depois nós temos todas as matrículas filhotinho. Então, aí, em cada matrícula vai estar a metragem daquele terreno e a quem pertence. Certo. Então, vamos dizer que você fez esse condomínio. Então, você tinha essa área grande, você depois dividiu em vários lotes menorzinhos, regularizados, tudo certinho dentro da lei de condomínios, né? Tem lá todos os requisitos. E aí eu quero comprar um lote do seu condomínio. Já tem lá, para aquele lote que eu escolhi, vai ter uma matrícula. Certo. Ela já está, ela é derivada daquela maior, e ela vai estar descrevendo corretamente quanto tem esse lote de frente, de fundos, com quem que confronta e no nome de quem. Então, no seu nome e da sua empresa. Entendi. Ok? Aí você está vendendo para mim, estou dando um caso assim, que é comum. Assim, é comum. Você está vendendo esse lote para mim, nós vamos no cartório de notas, que pode ser qualquer um, e você vai otorgar uma escritura pública de compra e venda. Qualquer um pra da mim. cidade. Qualquer um da cidade ou do Brasil. Do Brasil. Se eu compro entendeu? aqui, posso registrar Às vezes no você estado. faz uma escritura de compra e venda lá no Paraná. Ah, Entendeu? tá. Mas normalmente faz ali da localidade. Certo. Ok? Então vamos dizer que eu quero fazer aqui em qualquer cartório do estado de São Paulo. Perfeito. Tá bom? Nós vamos aqui em Taubaté, tem aqui vários cartórios de notas, e lá nós vamos fazer esse documento chamado escritura pública. Só a escritura pública transmite um imóvel inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas. Tá? Aí você me vende, a gente faz a escritura, eu te pago. Eu pego essa escritura pública, levo no cartório de notas, onde mora a matrícula do meu pedacinho. Tá. Ok? Sim. A casinha dela é lá no cartório de registro de imóveis. E aí eu peço para averbar naquela matrícula, que é a certidão de nascimento desse lote, que agora ele é meu. Certo. Aí eles vão colocar lá, através da certidão da compra e venda, da matrícula, blá, 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 vai averbar lá que esse lote agora não pertence mais a você, pertence a Virgínia. Entendi. Aí sim eu tenho um imóvel que eu adquiri de forma regular e é meu. Depois, lógico que pode ser anulada essa compra e venda, tal, mas Pode ser anulada? pode. Mas Vamos dizer que todo negócio jurídico pode ser anulado. Vamos dizer que eu tenha agido de má fé e que eu tenha coagido você a me otorgar essa escritura e, na verdade, eu não te paguei. Eu te coagi. Eu sei aí de um problema que você teve na vida, falou, olha, eu vou separar essa escritura como se eu tivesse comprado, ou eu vou te denunciar, sei lá. Isso é uma coação. Sim. Isso é um vício do ato jurídico. Existem vários, tá? Mas a coação é um dos mais emblemáticos. Ou sequestrei seu filho e falar, ou você passa essa escritura para mim, ou não devolvo seu filho. Isso é uma coação, certo? Lógico, além de ser um crime, mas é um vício do ato jurídico. Aí depois que está tudo resolvido, você contrata um advogado, vai lá e fala, olha, eu quero anular isso aqui porque eu só passei, eu não tinha a vontade Mas tem que de provar. vender. Tem que provar. Não pode falar de Não, negócio, não quero de mais. jeito nenhum, não. Tem que provar. Aí você consegue provar que aí eu sou presa porque descobriram, entendeu? Então você tem todas as provas de que houve esse vício do ato jurídico e ele é anulado. E tem tempo para fazer isso? Tem, tudo prescreve. Quanto tá? tempo isso? Ah, depende. Depende, Cada tá. coisa é um tempo. Mas todo direito prescreve. Todo direito prescreve. Então a gente brinca que é como se fosse a espada de Damocles, né? Que ela fica pendurada lá no teto e a pessoa fica aqui e nunca sabe quando é que vai cair na cabeça, tá? Então a prescrição serve para isso, para tirar a pessoa desse castigo. Entendi. Entendeu? Que Então, legal. chega uma hora que prescreve, você não pode mais fazer isso. Mas vamos dizer que ocorreu, Aham. você contrata um advogado, entra com uma ação na justiça e pede para o juiz anular esse negócio. Então, se para regularizar um imóvel nesses trâmites do cartório, onde que entra o advogado para fazer isso? Tá.
Aí vamos lá. Isso não precisa de advogado. Lógico que a pessoa que quiser uma consultoria de um advogado para adquirir um imóvel, vai ser realmente assim, ele vai ser muito previdente. Porque quando você vai comprar um imóvel, você tem que analisar inúmeras situações. Então já conta para nós. Pode aí. falar? O quê? Vamos lá. Primeiro, você vai comprar, eu vou comprar um imóvel da Tatiana. Eu tenho que saber se esse condomínio que você está me vendendo, se ele está regularizado. Se ele está realmente já desmembrado no cartório de registro de imóveis. Se ali existe autorização para construção. Tudo isso eu tenho que verificar na prefeitura, eu tenho que verificar no cartório de registro de imóveis. O advogado vai saber fazer isso. Uma pessoa leiga que não conhece os trâmites, o direito, às vezes ela não sabe, ela acaba comprando gato por lebre. Sim. Vamos dizer que o seu condomínio não seja regularizado, não seja correto, é um condomínio clandestino. E eu então vou comprar. Primeiro que não vai ter matrícula do meu lotezinho ali. Você não vai conseguir, porque não consegue desmembrar se não é regularizado. Algo que se é clandestino, não vai ter matrícula, não vai ter uma certidão de nascimento do meu pedacinho. Só vai ter o seu lá grandão. Certo? Então, por exemplo, se você estiver sendo executada, vamos dizer que a Tatiana deve para o banco e você não pagou sua dívida para o banco. O banco entra com uma ação executando o seu contrato e penhora esse imóvel que você está vendendo uma partezinha para mim. Olha o problema aí. Nossa! Então, para isso você precisa buscar certidões negativas de execução na Justiça Comum, que é estadual, na Justiça Comum Federal, na Justiça Especial do Trabalho. Você precisa saber se a pessoa, de repente, não tem títulos protestados, porque isso é um indício de que a pessoa vai ser executada depois. Sim. Então, eu peço as certidões negativas de protesto, de onde a pessoa mora, de onde o imóvel é. Entendi. Eu pego, principalmente, gente, por favor, nunca compre um imóvel, seja qual for, sem pedir a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. É um documento público, qualquer pessoa pode ir lá no cartório e pedir a matrícula do seu imóvel, do meu, qualquer um. É público. Olha só. Então, eu pegando a matrícula do seu imóvel, de repente tem lá uma ação civil pública contra você, onde o Ministério Público está te denunciando, está embargando o seu condomínio que está irregular e clandestino. Vai estar lá escrito na matrícula. Eu não vou perder dinheiro. Claro, gente. Então eu vou lá, olha a matrícula e falo, nossa, tem uma ação civil pública aqui contra a Tatiana. Vai estar averbado na matrícula. E se de repente você foi condenado a uma multa pelo Ministério Público, né? O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra você, que é uma ação, né, para você, porque você está fazendo coisa errada, e aí te deu uma multa diária e você não pagou, enquanto você não fechasse todo, parasse com as vendas. E aí já está fazendo cumprimento de sentença e o próprio juiz fala, está indisponível a venda desse imóvel aqui da Tatiana. Vai estar averbado da matrícula do imóvel. Sim. Se esse imóvel estiver penhorado, vai estar lá. Se esse imóvel estiver hipotecado, vai estar lá. Tudo está escrito na matrícula do imóvel. Então, decidiu comprar, primeiro contrata um advogado. Contrata advogado. Contrata um advogado. E aí você checa tudo para ele. Aí você checa tudo. Que interessante. E não são poucos documentos. Aí a pessoa fala, mas não precisa. Ok. Não precisa. Eu acho que hoje o dinheiro está muito caro. Sabe? E as pessoas pessoas cada vez mais, né? Para você perder dinheiro. Porque depois que você entregou o dinheiro, você fala, mas eu posso rescindir o contrato e pegar meu dinheiro de volta. A pessoa já gastou, ela não tem nem bicicleta no nome dela, porque ela já é. Olha a dor de cabeça, entendeu? né? Fora a dor de cabeça, que você vai ter que gastar com advogado e tudo mais. Então, paga pro advogado, faz a prevenção. Mas advogado é caro, Tatiana. Sai mais caro, senão contratar um e entrar na jaca. Caro é você perder o dinheiro, às vezes, que você poupou a vida inteira e que você nunca mais vai ver. É verdade. E aí você fica com uma batata quente na mão, você não pode construir, você não pode vender, você não pode nada. A vida. Entendeu? E o dinheiro você não vai ver mais. Então era mais fácil ter pago
a consulta do advogado, a consultoria do advogado. Exatamente. Vamos saber mais então no próximo bloco, tá bom? Ok. A gente já volta. Virgínia, no caso de loteamento, né, muita gente, muito loteamento por aí, e realmente é o que parece ser uma boa oportunidade, né? Bom negócio. Um bom né? negócio. E às vezes é mesmo. E às vezes é mesmo, né? Você pega ali na... né, como imóvel na comecinho, planta também. É bom. Exatamente, já aconteceu isso comigo. Mas aí, os mesmos cuidados que eu tenho para comprar um imóvel que já está pronto, já está antigo e tal, são os mesmos cuidados jurídicos para se comprar um terreno começando assim no loteamento? Eu acho que são até maiores. Até maiores. São até maiores. Por quê? Porque primeiro você tem que verificar se esse empreendimento ele foi registrado, tem que verificar na prefeitura se ele foi autorizado, se foi liberado construção ou se existe uma perspectiva e uma expectativa de tempo, né, para liberação total de construção. Então, às vezes, é interessante, se você é um investidor, você compra tudo meio do jeito que está, entendeu? E depois você vai comprar por 1/20 do preço que realmente depois você vai vender. Só que é um risco, Sim. né? Então, todo negócio traz um risco de pequeno, médio ou alto grau. Então, você tem que analisar e, de repente, vale a pena esse risco. E vale a pena comprar, nesse caso de empreendimento novo, à vista ou parcelado? Porque se descobrir alguma coisa, pode ter as parcelas... Eu considero que você comprar parcelado, você corre menos risco. Mas corre risco mesmo, estando tudo regularizado? Bom, risco tem em todo lugar, risco né? Tem, até o imóvel na planta. Por exemplo, você compra um apartamento na planta, tem um lançamento, a construtora está lá, né, o empreendedor está lá, ele já tem todo o planejamento, então você compra na planta. O imóvel vale 800, você vai pagar 100. Se você paga à vista, já vi casos assim, né? E depois a construtora faliu. Pois é. Ela não fez a torre da pessoa. E ela fica sem o dinheiro. E aí, como é que faz para receber esse dinheiro de volta? Então, era melhor que ela tivesse comprado parcelado, ela perdia menos, ela corria atrás de menos dinheiro. Boa dica. Entendeu? Então, vamos dizer assim, agora eu vou falar uma coisa aqui que é bem legal, quero que vocês prestem atenção. Na zona urbana, você tem uma metragem mínima para construir. Tá? Se eu não me engano, aqui em Taubaté é 125 metros quadrados. Lote inteiro, porque eles falam 250 metros quadrados, né? 10 por 25, você pode dividir e aí você pode desmembrar em 2, fica ali 5 por 25. Então vai ficar 125 metros quadrados para cada um. Ok. Na zona rural, lá na roça, que a gente vê os maiores problemas acontecendo, a metragem mínima para desmembrar um terreno na zona rural é de 20 mil metros quadrados. Pensa, um terreninho de 125 metros quadrados, aqui em Taubaté, meio lote, na zona rural, né, na zona urbana, na zona rural, 20 mil metros para Caçapava, Tremembé, Taubaté, São José, Redenção, Lagoinha, São Luís, Natividade, são 30 mil metros quadrados. Nossa. Você não pode desmembrar, você não pode vender para uma pessoa um imóvel que seja menor do que isso. Então, quando você vê um lote lá na roça que estão vendendo, você está muito afim de ter um espacinho, né, para você ter o seu lazer e você tá ali curtindo com a sua família e tudo mais, fazer uma área de lazer, 2 mil metros. 1000 metros. Já está errado. Opa,
Desconfia. Já desconfia. Porque lá não pode vender com menos de 20 mil metros E quadrados. quem se encontra às vezes. nessa situação já descobriu? Vamos dizer. Aí você Procura vai também ver. Você vai ver o seguinte, que não dá para passar a escritura pública, não dá para registrar, só dá para fazer a compra com um contratinho de gaveta, que é aquele contrato particular, que normalmente o dono da terra é que faz, e os dois assinam, e você paga, ou vai pagando por mês, sei lá. Ok? Entendi. Aí com esse contratinho de gaveta, depois você até consegue regularizar, mas você vai precisar de um advogado. Tem tempo ainda? Tem. Tem? Então vamos lá. Você pode fazer uso capião desse pedacinho que você comprou e que você não consegue regularizar. Isso que eu falo, regularização de imóvel. Virginia, o que você faz? Eu regularizo o imóvel. Por quê? Porque você vai ter a posse. Você não vai ter a propriedade desse pedacinho que você comprou com contrato de gaveta. Você não vai ter a propriedade desse imóvel aqui em Taubaté, Caçapava, Tremembé, que você comprou com contrato de gaveta. Você está correndo o risco de perder esse imóvel? Tá. Porque se aquele que está lá como dono do imóvel, na matrícula, às vezes nem é quem vendeu para você, o terceiro quarto. A pessoa já morreu. Ou é um terceiro quarto que foi vendendo, entendeu? Aí você nem conhece quem é o dono, quem é o proprietário, que está lá na matrícula, a certidão de nascimento do imóvel, que está lá no cartório de registro de imóveis. Tá? E ele sofre uma execução. E aí é penhorado tudo, inclusive o seu. Nossa. Quando você faz uso capião, e uso capião dá para fazer em pedaços menores, porque o uso capião não tem como requisito metragem mínima. Isso já foi uma briga muito grande, agora parece que pacificou. 2 mil metros na roça não pode passar escritura, porque não pode desmembrar 2 mil metros. O mínimo é 20 mil metros. Lembra que estava até, né, na zona rural? Muito bem, eu tenho lá 2 mil metros. Eu provo que a minha posse, ela é qualificada para uso capião. Então, é uma posse mansa, pacífica, pública, com ânimo de dono. Eu comprei, paguei, eu fiz ali a minha casa, eu provo os atos de posse. E eu tenho o tempo de posse necessário para fazer uso capião. Esse tempo de posse é quanto? Depende. Tudo depende. Tudo depende, tá? Mas muitas vezes é possível fazer. Você contrata um advogado, é só através de advogado, pode ser no fórum judicial, como pode ser fora do fórum direto no cartório de registro de imóveis, se chama uso capião extrajudicial. Entendi. Depende, cada caso é um caso, depende se é possível fazer ou não. E aí você consegue fazer nascer, a uso capião, ela é um modo originário de aquisição da propriedade. O que quer dizer isso? Nasce uma matrícula, nasce uma certidão de nascimento só para esse pedacinho seu. Não tem transmissão, nem intervivos, nem causa-mortes. Aí você não paga imposto. Essa era a próxima pergunta. Em quais casos que a pessoa consegue se beneficiar de não pagar? Então, no caso da uso capião, como é modo originário de aquisição da propriedade, nasce novinho em folha, sem nenhuma mácula. Todos os débitos que havia antes e tudo mais do proprietário anterior, se tinha hipoteca, se estava disponível para abrir, nasce ali porque o seu direito de posse, ele é majoritário, digamos assim. O uso capião é lindo, gente, eu amo fazer uso capião. Porque você consegue trazer segurança jurídica para a pessoa. Né? É justo, mas às vezes até para o injusto. Quer ver uma coisa? O uso capião extraordinária. É para invasor. Sabe aquela pessoa que vê um terreninho lá, não tem ninguém olhando, ele vai, ele entra, aí ele faz uma cerquinha, aí ele faz uma casinha, ninguém nunca tirou ele de lá. Aí ele faz uma horta, ele põe lá umas galinhas, é pública, a posse dele é pública, mansa, porque nunca teve uma reintegração na posse, nunca ninguém mandou tirar ele de lá, tá? Ele age como dono, porque ele fez cerca, ele fez casa, ele plantou, ele comprava atos de posse. 15 anos, ele fica com seu terreno, ele é invasor. Ou
Se ele comprovar a função social da propriedade, por exemplo, que ele mora lá com a família dele, ele deu função social para essa propriedade, certo? Para esse espaço, né? Seja na zona urbana, seja na zona rural. Cai para 10 anos. 10 anos ele faz uso capião. Nossa. Tem mais. Uso capião especial. Dá tempo? Dá. Tá, ok. Uso capião especial. 5 anos a pessoa faz uso capião do seu imóvel. Em qual condição? Se o terreno tiver uma área delimitada, ou seja, se o terreno for pequeno, tanto na zona rural como na zona urbana. Na zona urbana, ou seja, na cidade, o terreno não pode ter mais que 250 metros quadrados. Se tiver 201, já não dá para fazer uso capião especial. Na zona rural, se não me engano, são 50 hectares. Mas vocês me corrijam se estiver errado, tá bom? Porque diz que advogado que sabe artigo de cor, né? É porque já tá ficando doido, coitadinho. Ah, é? Então, mas acho que são 50 hectares. Se tiver até esse limite, tá bom? E depois eu confiro no intervalo e falo para vocês. Se tiver esse limite, dá para fazer uso capião lá também em 5 anos. Mas tem que ter função social, ou seja, tem que estar dando função social para aquela propriedade, aquilo ali estava abandonado. Ele age como dono, ele defende a propriedade, se for o caso, de terceiros, entendeu? Entendi. Ele paga, às vezes, colocou água, colocou luz. Investiu ali. Público. Mas uma pessoa que Ninguém faz isso, viu. faz invasão, eu entendo que ela não é ingênua, né? Ela não entra ali, ela vai Lógico que checar não. antes o imóvel, né? Para saber onde ela vai Sim. se instalar. Na zona rural tem muito, inclusive, sabe, Tatiana, porque as pessoas começam a olhar, esse aqui invadiu, ninguém nunca fez nada, ninguém tirou ele de lá, porque você tem que ajuizar a reintegração na posse. Quando a gente vai entrar com o uso capião, um dos requisitos é que essa posse seja mansa e pacífica. Se tem uma reintegração na posse contra essa pessoa, ou tem ao menos uma notificação falando que ela tem que sair de lá, já quebra esse requisito. E ela não consegue fazer uso capião. Você entendeu? Uhum. Então, se alguém entrou na sua propriedade, por isso quem tem muita propriedade tem sempre que ficar de olho. Entrou... Porque não Pode basta sair. estar juridicamente documentado, Não, porque tem esse povo aí que invade. A posse, ela tem a função social. Toda propriedade tem função social. Então, se eu tenho uma propriedade que está lá abandonada e eu não vejo, acontece muito no litoral, inclusive, as pessoas têm lá um pedaço de terra, mas nunca mais foram ver, e o dono da terra morre, os filhos não querem nem saber e tudo mais. Aí entra um lá, vai ficando. 10 anos, se ele ficar lá com a família, se ele construir, se ele plantar e tudo mais, é dele. A uso capião é declaratória, ela não é constitutiva. Então o juiz declara a aquisição prescritiva, ou seja, você perdeu pela prescrição. Lembra da prescrição que eu falei? Sim. Então, aquela pessoa ali é prescrição aquisitiva. Pela prescrição, ela adquiriu a propriedade. E ela faz uso capião e transforma essa posse, essa simples posse, em propriedade. Porque vai nascer uma matrícula para esse pedacinho e ela vai ser dona desse pedacinho. Ninguém vai tirá-lo de lá. Entendi. Nossa, quanta dica. Que legal. Você viu? Vamos pro próximo bloco, tá? A gente já volta. Tá bom. Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. Em Mateus capítulo 26, verso 41 diz assim: Orai e vigiai para não caíres em tentação. Se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento, a gente amaldiçoa a nossa vida e amaldiçoa a vida das outras pessoas. Saiba que suas palavras devem estar de acordo daquilo que você quer. Você quer benção? Você quer ser abençoada? Você quer sucesso? Então suas palavras têm que estar de acordo com aquilo que você quer. Não adianta você falar de coisas ruins, não adianta você falar de maldade e querer coisas boas para você. Porque aquilo que você fala, aquilo que você planta, você vai colher. Então comece hoje a plantar novas sementes na sua vida. E você vai perceber que
você vai começar a colher coisas boas a partir de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima! Ô Virgínia, e quando a pessoa não é invasora? Leva falar com a família dela? Ela tem um atenuante por estar com a família? Acontece, sim. A família sempre ajuda. Mas acontece, por exemplo, que ela comprou um imóvel. Quem vendeu para ela não era o proprietário, só tinha posse, né? O proprietário nem conhece. E vendeu com um contrato de gaveta, que é esse contratinho particular ali. E ela entrou no imóvel. E ali ela foi ficando, ela pagou esse imóvel, ou seja, ela comprou, ela tem boa fé. Isso é o requisito da uso capião ordinária, que é de 10 anos. Então, aquele adquirente de boa fé, que está ali no imóvel, com ânimo, vamos dizer assim, ânimo de dono, a posse mansa, pacífica, pública, não contém nenhum vício, essa posse, né? Lembra que eu falei dos vícios, né? Tem muitos vícios, por exemplo, a clandestinidade, a violência. Esses vícios também inibem a posse de ser qualificada para uso capião. E quando vende com vício também, entendeu? Ela se transmite, tá? A posse é precária, por exemplo, eu compro o seu imóvel e eu vou pagando você por mês. Ok? Aí você fala para mim que o imóvel está tudo certinho, mas você só vai outorgar a escritura definitiva para mim quando eu acabar de pagar. A posse que eu tenho nesse imóvel é precária, não é uma posse qualificada para uso capião. Então, se eu parar de pagar e você quiser me tirar do imóvel, né, rescindir o contrato que eu parei de pagar e tudo mais, aí eu falo, eu vou entrar para uso capião, já estou aqui há 10 anos? Não pode. Não é. Quer ver outro que não pode? Locatário. O locatário, aquele que tem um contrato de locação, seja verbal, seja por escrito, nunca vai poder fazer uso capião. Pode morar 50 anos no imóvel que ele nunca vai fazer uso capião. Ou comodato, sabe aquele imóvel que você emprestou para alguém? Por isso que eu falo, imóvel emprestado é mais difícil de provar que você emprestou só de boca. De repente, você até agiu de boa fé, você ficou com dó da pessoa, né? E você deixou a pessoa morando lá. Só que não tem nada escrito entre vocês duas. Aí ela entra com o uso capião. Você fala, não, você não tem direito, porque era um empréstimo. E eu tenho que comprovar. Aí você vai provar como? E aí quem ganha é ela? Quem ganha é ela. Nossa. Quer ver outra coisa? Família. Sabe aquele imóvel que é da família, mas um irmão mora nele? Né? Aí morrem os pais, esse irmão fica morando no imóvel. Depois do tempo necessário, como não tem nenhum contrato entre os irmãos, ele pode fazer uso capião. Nossa, mas que injusto, né? Que falta de... Às vezes não é injusto. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes não é justo. Já vi muita gente, por exemplo, já vi muito filho abdicar da própria vida para cuidar dos pais. Certo. Aí os irmãos estão lá, cada um levando a sua vida, progredindo, trabalhando, você entendeu? Viajando. E esse que está lá cuidando dos pais idosos, ele abdica da própria vida. Ele não pode fazer nada, ele não pode sair porque os pais estão na cama, porque ele que cuida, né? E aí, depois que os pais falecem, ele fica inclusive sem dinheiro, porque ele não tem uma profissão, ele não tem como oferir renda mensal para se autogerir, digamos assim. E os outros irmãos falam, não, você pode sair daí agora que nós vamos vender a casa e vamos dividir o dinheiro. Eu falei, e eu? Não, nesse caso realmente. Entendeu? Então existem muitos casos assim. Existem outros casos, por exemplo. É exemplo. mais bom senso, né, Virgínia? A lei é bom senso, gente. Você fala, mas é injusto. Não, ele invasou porque você deixou. Ele está lá há 15 anos, 10 anos, porque você deixou, você abandonou seu imóvel. O imóvel tem que ter função social. Abandono é uma forma de perder o imóvel. Entendeu? Você falou do contrato de gaveta, né? Aconteceu uma situação de um conhecido que vendeu uma casa e pegou uma parte no terreno, um contratinho de gaveta, não estava nada regularizado, mas o bairro estava. A pessoa falou assim, não, tá tudo certo, quando regularizar o bairro, automaticamente regulariza o imóvel. É isso mesmo? Pode ser. Porque eu fico pensando... Existe a regularização fundiária. Existem muitos bairros, inclusive aqui em Taubaté, que estão passando por regularização fundiária, porque nenhum tinha,
uma matrícula para cada lote. Pois é. Entendeu? E agora, com a regularização fundiária, estão regularizando. Agora, vamos dizer que não ocorra a regularização fundiária. A prefeitura não vá, ou a pessoa não tenha dinheiro para pagar um engenheiro para fazer regularização fundiária do espacinho dela. Ela pode fazer uso capião, que também é uma forma de regularizar posse, transformar a posse em propriedade. Entendi. É só provar que ela tem a posse qualificada para uso capião e que essa posse não tem os vícios que impediriam de fazer. Entendi. Entendeu? Como que funciona nesse caso? A pessoa vende o terreno para várias pessoas com esse contratinho. Como que você vai descobrir quem de descobre. fato é? Não Como que você descobre. resolve isso? Esse é um risco de quem compra com o contrato de gaveta. Porque, veja bem, Pois se é uma é. compra lícita, a gente outorga a escritura de compra e venda lá no cartório de notas e depois Você a tem a verba na matrícula. matrícula do imóvel, É. você vai na matrícula e vê, peraí, você está querendo vender para mim, Tatiana, mas você não é dona do imóvel, é da Maria da Silva. Então você não tem autoridade para vender esse imóvel. Agora, contratinho de gaveta, você está correndo risco. Agora, essa pessoa que vendeu para várias, ela é um estelionatário, ela está cometendo um crime. Sim. Agora, muitos fazem isso. Então, tem que ver. Às vezes o imóvel de posse é muito vantajoso porque ele vale pouco. Olha só, quando você pega um imóvel de posse, tá, eu comprei um contrato de você é de boa fé, você me vendeu com um contrato de gaveta, um imóvel, mas porque não deu registro, qualquer coisa, mas você é de boa fé, você vendeu só para mim. Esse imóvel eu comprei seu por R$100. Aí eu vou ficando no imóvel, entendeu? E a hora que eu vejo que já deu tempo, eu já posso até somar a minha posse com a sua, às vezes. Pode haver essa soma da posse do possuidor anterior com a minha, para ver se dá o prazo, o lapso temporal que a gente chama. Aí eu faço a uso capião e nasce uma matrícula novinha só para mim. Esse imóvel, ele vai valer quase que 100% a mais. Por quê? O imóvel que não tem documento vale uma coisa. Sim. O imóvel que tem o documento no nome de quem está vendendo ele é outra coisa, você concorda? Sim. Então, às vezes, existem muito bons negócios, tá? Onde você compra barato, depois você regulariza, faz uso capião. Mesmo que você gaste para fazer uso capião, ainda vai valer a pena, porque esse imóvel valia 600 mil, agora vai valer 1 milhão. Regularizado. Entendi. Então, a uso capião, ela é maravilhosa. Ela realmente não é só para tomar terreno dos outros, não. É para valorizar o terreno que você tem também. Entendi. Agora, posso voltar numa coisa Pode. que a gente deixou sem fechar? Vai. Quando esse irmão, lembra Sim. da questão do irmão? Ele pode fazer uso capião, sim. Então, o que a gente contra a família, tá? Se ele tiver o tempo de posse necessário após a morte dos pais. Às vezes é justo, às vezes é injusto. Mas uma coisa eu oriento a todos, por favor, todos que estejam aqui nos ouvindo, prestem muito bem atenção nisso. É muito injusto esse filho que ficou tomando conta dos pais, ele ganhar a mesma coisa dos outros irmãos na herança. Você concorda? Concordo. Tá? Porque Só tá que a vinte e lei no Brasil fala que ele vai receber igualzinho os outros, não tem compensação nenhuma. Então, esses pais, antes de ficarem senis, antes de não ter mais consciência do que faz, quando eles ainda estão bem de saúde, eles devem fazer um testamento, Perfeito. deixando uma parte maior para esse filho, para recompensá-lo, para que ele possa retomar a vida dele depois do falecimento. Sim. Então, se ele tiver aqui no Brasil, não pode ser doado para ninguém mais do que 50% dos bens que nós temos. Então, vamos dizer que essa família tenha 5 irmãos, o pai e a mãe, uma casa só. E esse pai e essa mãe estão velhinhos, mas eles estão bem de cabeça, né? Vão fazer um laudo de um médico, inclusive, dizendo que eles estão aptos a gerir a vida civil, ou seja, que eles estão lúcidos. E aí ele pode fazer a doação, mas a doação também tem que ser feita através de escritura pública. Então faz a doação de contratinho particular ou por carta não resolve nada, não adianta nada, não tem valor nenhum. Tem que ser por escritura pública, é imóvel. Carro você pode fazer isso, imóvel não, é só por escritura pública.
faz a doação de 50% desse imóvel para esse filho, que é o que a lei permite. Sim. Aí quando falecerem, os outros 50% vai ser dividido por 5. Aí ele vai ficar com 50% Já vai mais dar um briga quinto. logo aí no começo. Não, vai ficar com 50% mais um quinto. Aí de repente ele consegue comprar dos outros 4 irmãos o que resta do imóvel. Ou se vender, ele fica com uma parte maior e é possível ele então Mas isso resgatar é o a mundo vida ideal, dele. né, Virgínia? Esse é Que o nem mundo as ideal. pessoas aí se atropelando, família se desfazendo por conta de inventário. Mas então, isso assim, corre existe um mesmo. planejamento, né? Tem que ser feito o Tem que ser planejamento. feito antes Tem. isso. Antes, mas é porque as pessoas não gostam de falar em morte. Todos nós somos finitos, É. todos, é a única certeza que nós temos que um dia nós vamos morrer. É. Então tem que fazer seguro de vida? Tem. Tem que pensar naquele filho que vai ficar ali a Deus dará e que vai receber igualzinho os outros, que vai ser injustiçado? Tem. E também pode ser feito um testamento. O testamento pode ser feito de forma pública, lá no cartório de notas também, ou pode ser feito de forma particular através de um advogado, que é o que a gente orienta, porque existem alguns requisitos para que o testamento seja validado. Porque quando a pessoa falece, esse testamento ele tem que ser levado ao juiz para que o juiz veja se ele contém todos os requisitos e se ele é válido. No testamento, aí não precisa ninguém ficar sabendo, porque é particular, foi feito com advogado, só que tem que cumprir ali os requisitos para dar certo. E ali você não se indispõe com os outros filhos, que eles nem vão saber. Sim. Você protege aquele que está te ajudando, Sim. sem os outros saberem. Faz um testamento particular com o advogado, deixando para esse filho a meia ação disponível. Sim. Ou seja, metade que a lei Independente permite. disso, né? Em qualquer situação, tem um imóvel, já tá ali sacando que até qualquer momento, né? Sim. Para morrer basta estar vivo, né? Então já faz logo o testamento, Sim. já divide tudo já e acabou, Não, né? testamento, Não é? aí Pra não ter você vai inventário. dividir depois no inventário. Então, Não, se não. eu fizer o testamento agora e eu morro, Certo. aquilo que eu coloquei no testamento será cumprido. Não tem que fazer inventário. Tem que fazer Mesmo assim inventário. tem que fazer. Mesmo assim tem que fazer inventário. Então vamos falar disso no próximo bloco. Tá bom. A gente já volta. Então, no outro bloco você disse sobre o testamento. Então, se eu fizer eu entendi aqui, se fizesse um testamento dividindo tudo para todo mundo, ninguém iria se envolver em inventário depois. Mas não, Não é assim. não é assim. Veja bem, quando você faz um testamento, você dispõe dos seus bens de acordo com aquilo que você deseja e deixa ali, você pode deixar mais bens para um filho, menos para outro, tá? Você pode deixar a meia ação disponível para uma instituição de caridade. No testamento você pode deixar condicionar, por exemplo, recebe esse bem imóvel se ajudar o filho menor, o caçula, a estudar. Você pode Olha. condicionar. Você pode colocar cláusula de impenhorabilidade na alienabilidade, ou seja, não pode vender, vou deixar para você, mas você não pode vender esse imóvel. Tudo isso pode ser colocado no testamento. No testamento. O testamento pode ser particular, como eu falei, ou pode ser
público através de escritura pública. Tá? O particular tem que ser feito com um advogado que saiba fazer, porque senão não vai valer nada também. Entendeu? Vai ser outra dor de cabeça. Vai ser outra dor de cabeça. Aí quando a pessoa falece, os herdeiros, né, aqueles que são beneficiários do testamento, aí eles vão levar esse testamento na frente do juiz, ou seja, judicialmente. O juiz vai validar esse testamento ou não. O juiz validando esse testamento, aí você pode fazer inventário. E se não tiver testamento, vai direto? Se não fizer a maioria testamento, não aí... tem, né, Virgínia? Não, a maioria não tem. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Né? O que é um absurdo, todo mundo deveria pensar nisso. Mas, e antes de ficar incapacitado. Exato, porque aí depois vai se aprovar Depois, que você está aí, com santo é consciência. só arrependimento, É. tá? Então, faz antes de ficar incapacitado, faz o testamento. Ali você vai deixar certinho o que você quer para cada um. E se for particular, o advogado vai dizer o que pode. Se for público, através de escritura pública, lá no cartório de notas, o escrivão, né, o oficial maior, vai dizer o que pode e o que não pode. E quando a pessoa morre, não está regularizado o imóvel, e aí os filhos acham que vão herdar, não vão herdar, e descobre toda... Aí é o seguinte, Nossa. não dá para fazer inventário de posse. Por que eu estou falando isso? Porque tem advogado que faz inventário de posse, é jogar dinheiro fora. O que é o inventário? Vamos lá. O inventário é vamos dizer assim, é a ferramenta, é o instrumento, né, pode ser judicial ou extrajudicial, para que o morto transmita os bens para os vivos. Então, aquele que faleceu, o de cujos, ele vai transmitir aquela casa que estava registrada no nome dele. Então, estava lá, na matrícula do imóvel, estava lá do João da Silva. O João da Silva faleceu. A Maria da Silva, também a esposa dele, faleceu. Os dois faleceram juntos, né? Vamos facilitar aqui. Aí os filhos, são 2 filhos, vão fazer o inventário do João da Silva e da Maria da Silva. A casa está lá registrada certinha, a matrícula do imóvel consta lá como proprietários o João e Maria da Silva. Então, eles estão aqui para otorgar a escritura, para assinar a escritura? Eles não estão mais aqui. Então, é só através de inventário que vai transmitir, em vez de transmitir intervivos, Virgínia e Tatiana, uma compra e venda, vai transmitir causa mortis, ou seja, vai transmitir do João e da Maria da Silva para os filhos que estão vivos. Quem vai assinar é o juiz. É isso. Aí vai sair um formal de partilha, esse formal de partilha vai ser registrado lá no cartório de registro de imóveis, na matrícula do único imóvel, ficando o imóvel. Então, em vez de João e Maria da Silva, vai passar a propriedade para a Márcia e para o José. Certo. Isso é inventário. Se a matrícula do imóvel, o imóvel está lá, a casa é do João e da Maria da Silva. Porém, não estava no nome deles. Eles tinham comprado um contrato de gaveta, eu tinha recebido de herança que nunca fez inventário, mas eles estavam ali, a posse deles era né? boa, mansa, pacífica, pública, mas ninguém tirava eles dali porque eles já tinham direito adquirido, tal, parari. Vai fazer inventário disso? Porque no inventário você paga 4% caro, de não imposto, é caríssimo. Tem o advogado que vai cobrar 6% do valor do imóvel, mais 4% do valor do imóvel que você paga para a fazenda estadual. Nossa. E aí tem que estar regularizado o IPTU, tem que estar tudo certinho. Mas aí você consegue transmitir, lógico que aí os filhos, que vão ser os novos proprietários, aí eles vão poder vender, vão poder um comprar do outro, entendeu? Estou dando um exemplo muito simples. Sim. Lógico que existem situações extremamente mais complexas do que essa, Sim. tá? Mas é um inventário sem testamento, um inventário com 2 filhos só, o pai e a mãe faleceram juntos, não tem multa, nada. Vão pagar o imposto de transmissão causa-mortis e vão transmitir do morto para o vivo. É para isso que serve o inventário. Tá. Se o pai e a mãe só tinha posse, vai poder registrar a posse lá no cartório de registro de imóveis? Não. Vai poder transmitir a posse no cartório de registro de imóveis para os 2 filhos? Nossa, não vou fazer Para que nada. vai fazer inventário? Sim. Vai pagar 4% de imposto sobre o valor do bem, que a fazenda ainda pega o valor real do bem, não é sobre o valor venal, que está lá no carnezinho de IPTU. Putz. Por que você vai fazer inventário de um bem que não está na propriedade de quem faleceu? E aí faz o quê? Aí não faz nada, faz uso capião. Ah. Aí você regulariza esse imóvel, somando a posse, os filhos vão ter a posse desse bem,
soma a posse do período deles com a posse do período dos pais, porque os pais têm lá um contratinho de gaveta, eles conseguem comprovar, ou não, de repente já perdeu esse contratinho, mas tem mais de 15 anos, somado a posse tem mais de 15 anos, não precisa nem de contratinho, não precisa de boa fé. Sim. Lembra que eu falei do invasor, do de má fé? Aquela pessoa de má fé? 15 anos ou 10 anos ela faz uso capião. Então esses filhos que estão de boa fé, somam a posse deles, desse período pós-morte dos pais, com o período de posse dos pais, que faz uso capião e resolve o problema. Então tá. Aí eu sou herdeira de uma baita, de uma fazenda, de um imóvel, tal, não sei o quê, e eu não tenho e eu descobri que é totalmente desregularizado. Tá. E eu não tenho dinheiro. Existe um benefício, um incentivo que o governo dá, alguma coisa que eu possa recorrer? Não que eu saiba. O que você pode fazer é buscar, regularizar através da uso capião, buscando um advogado da Defensoria Pública, que aí você não vai pagar advogado, e pedindo não vai pagar custas judiciais, porque você não tem dinheiro, você comprova que você não tem renda suficiente para pagar as custas, e você pede para o juiz ele indicar um perito judicial para fazer todo o georreferenciamento do seu imóvel. Porque a uso capião sempre precisa, gente, de um engenheiro. Um arquiteto. Engenheiro ambiental? Não, engenheiro civil. Ou um arquiteto, porque quando é na área rural, tem que fazer o georreferenciamento. Ou seja, tem que fazer a pré-certificação no INCRA, dessa área que vai ser uso capida, tem que fazer por satélite, é tudo certinho. Porque o INCRA é muito rigoroso com relação à sobreposição dos imóveis. Então, o seu imóvel que você vai uso capir, ela tem que estar certinho para não se sobrepor ao do vizinho. Se tiver meio metro sobrepondo um ao outro, o INCRA vai saber. Então, por isso é que tem que ser um engenheiro cadastrado no INCRA, que tem o equipamento necessário, ligado ao satélite do INCRA para poder fazer o georreferenciamento, que hoje em dia todos têm que fazer. Entendi. Uma hora ou outra vai ter que fazer. Quando você vai fazer os capiões, você já faz o georreferenciamento, se for na zona rural, ok? Aí você pega tudo isso, pega o nome dos confrontantes, se é posseiro, se é proprietário, você tem que fazer um estudo ali. Aí você entra na justiça pedindo que seja declarada a uso capião, que é uma sentença declaratória. Muito bem. Se você não tem dinheiro, ou você não faz, ou você vende um pedaço para fazer, ou você, sei lá, negocia com o advogado, com, sei lá, qualquer pessoa. Que quando vender, paga. Quando vender, paga, entendeu? Ou dá um pedaço, sei lá, faz um negócio que você consiga arranjar ali recursos para poder estar bancando esse procedimento, ok? Entendi. E aí sim, um advogado da Defensoria Pública pode ser feito, o juiz pode indicar um perito judicial que vai lá fazer toda essa medição, mas vai ser difícil, concorda? É difícil? Veja bem, qual engenheiro que vai receber da Defensoria, muito menos do que receberia do particular, para ir lá medir, por exemplo, 70 hectares no meio do mato? Tem que ser muito amigo seu. Não. E olha lá. Mas então, assim, é muito mais difícil e muito mais demorado. Quando a pessoa tem recursos, ela consegue negociar isso, ela consegue regularizar. Agora, 70 alqueires, sem documento, vale 100, 70 alqueires com documento, vale 100, vale ali 220. Entendi. Entendeu? Como que funciona para reserva? Vai comprar alguma coisa, tem uma reserva ali ambiental, né? Tem coisas que são proibidas, por exemplo, se eu vou comprar aquilo lá e tem alguma planta, alguma árvore, alguma coisa que é proibida, que não pode ter, se eu comprar, eu me responsabilizo? Sim. O proprietário é sempre responsabilizado, seja na zona urbana ou na zona rural. Vamos dizer que na zona rural, eu vendi para você um pedaço de terra que estava no meu nome e eu passei para você a escritura de compra e venda certinho lá no cartório e você comprou esse terreno, mas você vai usar de má fé. Você não vai registrar lá na matrícula do imóvel essa compra e venda. Então a responsabilidade continua sendo minha. E você vai e pica esse terreno.
O Ministério Público descobre, ajuiza uma ação, pica e corta toda a mata virgem, toda a mata que está a reserva legal, você faz um fuá. Eu, que estou lá na matrícula do imóvel ainda, vou ter que me defender dizendo que eu vendi para você. Eu ainda vou ser responsabilizado porque que eu não fiscalizei, porque teria uma ação de obrigação de fazer, onde eu teria que ajuizar contra você, obrigando você a registrar essa compra e venda, para que a responsabilidade passasse para você. As multas ambientais são caríssimas. Vão ver para mim que estou com o nome na matrícula. Entendeu? Entendi. Então, você vendeu com compra e venda certinho, bonitinho, obriga a pessoa a já fazer o registro da área no nome dela lá no cartório de registro de imóveis. Por isso que eu falo, peça a consultoria de um advogado quando vai fazer um negócio, Qualquer principalmente envolvendo coisa, muito dinheiro, que imóvel sempre envolve muito dinheiro, para que tudo seja chegado a bom termo, que todo mundo saia satisfeito. Sim. Negócio é bom quando todo mundo sai satisfeito. Sim. E as responsabilidades de cada um, direitos e obrigações, ficam para cada um. Sim, perfeito. Aí ao contrário, eu compro um terreno e quero fazer a reserva. Posso Certo. também? Ou não Pode, posso? Posso pode. implantar o que eu quiser, não existe lei que proíba. Não existe lei que proíba. Agora veja bem, existe terreno, dependendo do tamanho, você tem que reservar 20% da área para mata virgem, digamos assim. Aquela mata que vai crescendo, você reserva ali, não deixa o gado entrar, você não pode plantar, ela fica paradinha, só crescendo ali o mato e as árvores. Ou você faz uma plantação de árvores, né, sei lá, que você acha legal, que você acha bom, que vai de acordo com a Mata Atlântica, por exemplo, né? Ok, nada te impede. Agora, se for um terreno grande, você vai ter obrigatoriamente que fazer isso. Na margem O que é dos terreno rios, grande? olha, salvo engano, terrenos com mais de 30 mil metros. 30 mil metros é um terreno pequeno. Acho que maior que 50 mil metros, não tenho certeza, tá, gente? Mas terrenos que eu digo assim, maiores que 30, 40 mil metros, né, 2 alqueires, assim, você já tem que reservar 20% de área para Mata Atlântica ali, para reserva de área, que chama de APP, né? Área de preservação permanente. Terrenos menores, você não precisa reservar. Então, por exemplo, terreno de 20 mil metros, de 30 mil metros, você só vai ter se você quiser, não é obrigatório. Mas a mata ciliar, ou seja, no entorno de rios, nascentes, essas são obrigatórias para qualquer um. Para qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Olha, não sabia. Então, por exemplo, você tem uma nascente ali, você vai ter que reservar toda a área em volta dela e no córrego, né, naquele escoadouro de água, você vai ter que reservar ali uma área de preservação permanente. Aí essa área vai desaguar num ribeirão ou num riacho. Também tem que ter ali, se não me engano, 15 metros de mata ciliar, ou seja, 15 metros não pode fazer nada. Você pode ter o gado ali pastando, mas você não pode construir. Você tem que preservar, a área de preservação permanente. Já diz, né? Tá? Isso é do Código Florestal a nível nacional. Entendi. Existem algumas regiões onde a área de preservação permanente ela é muito mais rigorosa. Vamos pegar ali o núcleo Santa Virgínia, que é ali indo para Ubatuba. Ali é a área de preservação permanente, você não pode tirar nada. Uma folha. Eles estavam, inclusive o Estado estava tentando desalojar as pessoas que moravam lá. Tem bairros lá, tem famílias lá, e que não podiam, não estavam sobrevivendo porque não podia mais quebrar vamos dizer assim, um toco de árvore para fazer fogo. Entendi, nossa. Então ali são normas rigorosíssimas. Entendi. O que não existe aqui na nossa região mais próxima aos centros urbanos. Entendi. Entendeu? Se a pessoa tem esse terreno com mais de 50 mil metros quadrados, ela é obrigada a fazer, mas ela comprou e não reservou, aí não cuidou da reserva, aí como que quem que cuida disso?
É o INCRA, você falou? O INCRA, na verdade, todos os proprietários rurais, eles têm que fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. No CAR vai estar descrito ali, é um engenheiro ambiental que vai fazer, vai estar descrito ali o que é a área de preservação permanente, o que é mata ciliar, o que é do seu terreno que tem que ficar reservado para a área de preservação permanente. Só que ali está só no papel. Vai chegar uma hora que vai haver fiscalização da polícia ambiental, dos órgãos ambientais. Essa funciona? Funciona assim. Os órgãos ambientais vão exigir que você apresente a comprovação de que você realmente reservou aquele pedaço. Aí você não apresenta? Aí você não apresenta. Que aí você é que dá? Aí você é multado, Logo você de pode cara, de repente fazer ali um termo de acordo, né, com os órgãos ambientais, eles vão te dar um prazo. Aí você tem que comprar as mudas para você plantar, ou você consegue essas mudas de empresas que já estão pagando o TAC, né, esse acordo aí, esse termo de acordo com o MP, às vezes com os órgãos ambientais, IBAMA e tudo mais, né? E aí elas cedem para você e você planta. Senão você tem que comprar e tem que plantar e você tem que preservar. E a obrigação de preservar é sua. Aí você ainda tem que comprar o morão, a cerca de arame, você tem que estar preservando, cercando para que não entre gado, para que todo não custo entre pessoas. Queimadas, né? Quando existe uma queimada, o dono do imóvel é responsabilizado. Isso é crime ambiental. Crime ambiental dá problema de multa administrativa, dá problema de crime ambiental, você responde por crime mesmo do Código Penal, sabe assim? Mas e se forem esses incêndios espontâneos? Tem como provar, vai ter não que tem? provar. Agora, veja bem, a responsabilidade é objetiva. Nós não entramos nesse assunto ainda, é um assunto um pouquinho demorado, mas só para você entender. Quando você tem culpa, você tem responsabilidade subjetiva, depende você, é subjetivo do sujeito. Então você tem a culpa de ter batido num carro, ou por negligência, ou por imperícia, ou por imprudência. São os 3 tipos de culpa. Quem está movendo uma ação contra você tem que provar que você teve culpa, uma das 3 tipos de culpa. Quando é responsabilidade objetiva, como o crime ambiental, por exemplo, e a indenização ambiental, aí não tem culpa. Prova-se o dano e o nexo causal ali. Não tem que provar a culpa. O que aconteceu com o dano. Então, veja bem, para você provar que a responsabilidade, não tive culpa. Foi, jogaram uma bita de cigarro, estavam passando na estrada lá de chão, jogaram uma bita de cigarro, pegou fogo no meu pasto. Imagina, sua responsabilidade objetiva não teve culpa mesmo. E daí? O Estado não quer nem saber. Nossa. Faz o quê? Paga. E é muito caro? Existem advogados e existem engenheiros ambientais que são especialistas em recursos administrativos ambientais. É uma outra área do direito. Como existe direito previdenciário, direito criminal, direito... Você entendeu? O direito abre um leque. Então, por exemplo, Virgínia, você faz o quê? Eu sou especialista em regularização de imóveis. Se perguntar para mim de regularização de imóveis, eu vou te falar. Agora, se você me perguntar sobre como fazer um recurso de uma multa administrativa ambiental, eu vou saber fazer? Vou, mas eu vou ter que estudar bastante. Aí você indica alguém. Eu indico alguém. Sim. Entendeu? Por exemplo, trabalho em outra área, que é o direito trabalhista e empresarial. Então, o direito da empresa, né, dentro do direito do trabalho, que é uma subdivisão. O direito subdividiu para direito do trabalho, subdividiu de novo para direito trabalhista e empresarial. Também faço. Entendi. Entendeu? Com outros colegas. Muito bom. O seu valor para poder regularizar, ele é em percentual também do valor? Depende. Todo advogado, isso é bom que você escute, você multiplique essa informação e você que está aí nos ouvindo, né? Posso falar aí, né? Você que está aí nos ouvindo, veja bem, a OAB, ela tem uma tabela de honorários mínimos. Por que isso? Para evitar aquele advogado de porta de cadeia. Certo.
para evitar o leilão de preço. Então você é advogada e o nosso amigo vai te procurar, você faz 1.000, aí vai me procurar, eu faço 5.000, ele fala, então vou lá, no que faz 1.000. Só que você não sabe nem o que você está fazendo, larga o processo no meio, não tem responsabilidade nenhuma, você entendeu? Você só queria captar o cliente. Então chama-se de captação ilegal de clientela, quando você cobra menos do que a tabela da OAB. E você, que é advogado, está sujeito a sofrer um processo no Tribunal de Ética da OAB, onde você pode ter a sua carteira cassada ou suspensa. Sim. Ok? Então, é importante, eu sei que muitos advogados acham que não deve seguir a tabela, estão correndo um sério risco. Então, quando você pergunta, Virginia, qual o preço? Depende do imóvel e depende do que diz a tabela. Tá, mas sempre do mínimo da tabela você se utiliza, mas tem uma porcentagem. O imóvel custa 20 milhões, eu cobro X. Exatamente. Então, ali vai ser negociado, mas sempre observando a tabela da OAB. Claro, tá? Mas aí a partir deste mínimo, cada caso é um caso. Cada caso é pela um complexidade, caso. Não muito pelo valor do imóvel, é isso? Também pelo valor, mas também pela complexidade. Então, vamos dizer que seja uma uso capião tranquila. Tá? Porque você fala, nossa, todos os confrontantes assinaram, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, isso aqui é redondo, né? O uso capião de apartamento, por exemplo. Nossa, o uso capião de apartamento não precisa nem engenheiro. Porque já está lá a metragem na matrícula do imóvel, lembra que nasceu uma matrícula de imóvel para cada unidade? Sim. Já está lá descrito. Para que vai ter engenheiro? O imóvel não vai aumentar, vai. Não tem como você pegar mais meio metro do vizinho, né? Então, não precisa nem engenheiro. E ali não precisa dos confrontantes, nem confinantes. Ali precisa só da síndica concordando e você comprovar os atos de posse, que realmente é seu, que você comprou, que está ali, ou que você invadiu, que ficou. Né? Você comprovar realmente os requisitos da uso capião, que você preenche os requisitos da uso capião. Você quer coisa mais fácil que isso? Só é o trâmite do judiciário, às vezes, que é mais complexo, né? Então demora-se um pouco. O advogado vai ter que ficar com a responsabilidade desse processo enquanto não resolver. E muitas vezes ainda dá um probleminho ou outro, onde o advogado vai ter que... Então, e aí tem uma fazenda de 70 alqueires, com área de preservação permanente, que é de família, que os irmãos não concordam, que tem um monte de contestação. Nossa. Você entendeu? Que vai ter que fazer georreferenciamento, pegar a pré-inscrição desse trabalho no INCRA, onde você vai ter que analisar transcrições, porque isso veio do bisavô que passou para o avô. Além de um lance emocional, né? E tem um monte de documento, até chegar no seu cliente, tem 20 proprietários. Você tem que fazer toda a sequência de possuidores, puxar o histórico. Então você imagina que você vai levar um tempo muito maior. Sim. É muito mais complexo, vai te dar muito mais trabalho, tá? Então é lógico que você vai cobrar um valor maior. Claro, entendi. Entendeu? Então, nossa, tudo que legal. É de acordo com o caso concreto. Dá pra fazer uma temporada com você. Ah! Não dá? Só pra falar sobre essas coisas, né, Que gente? delícia! Mas também eu amo, né? É só puxar minha coisa. boca que vai. Quem conhece, conhece, né? Mas tem muita coisa. Se vocês gostaram, gente, deixa aqui nos comentários. Vou trazer a Virginia de novo pra falar. E deixa as dúvidas, né? De repente as pessoas aí têm alguma dúvida que a gente não falou aqui, ou se a pessoa não entendeu, né? E eu convido a todos, por favor, você, Tatiana, convido a todos para acompanhar meu Instagram, tá lá, @Virginia Machado Pereira. E tem um Pereira. monte de dica lá que você deixa, né? Tem bastante. E eu sou, vamos dizer assim, eu sou advogada, mas eu também sou mãe, sou avó, eu sou colunista social, eu sou escritora, eu sou apresentadora de televisão também, Tatiana. Meu programa chama Programa Viva a Vida com Virginia Machado. Então, nós somos muitas mulheres ao mesmo tempo, né, Tatiana? E ali no meu Instagram você vai poder acompanhar um pouquinho disso tudo, sabe? Eu acho que isso que é legal. Eu fui convidada recentemente para ser diretora jurídica da APACOS, que é a Associação Paulista de Colunistas Sociais. Nossa, eu tomei posse lá na Assembleia Legislativa, em São Paulo.
Foi muito legal, muito interessante. Parabéns. Fui convidada para escrever um capítulo do livro Mulheres do Vale. Eu li, né? foi lá Você que leu? eu te achei. Foi lá que Inclusive, eu entrevistei a Ângela e a ela me deu Ângela esse é maravilhosa. livro. E aí eu comecei a ler a história dela ali. Quando eu li a sua, eu falei, interessante essa mulher, eu te chamei. E tem um filho já adulto, né, que é médico, é dermatologista, trabalha com estética, né, então... Ele é responsável por deixar você Ele é bonitona, responsável assim. por deixar sempre a mamãe em dia, né? né? Tem que deixar. Ela deixou você quando criança, agora tá Não no é? Por favor, eu cuidei de você, agora você cuida de mim, né? E por aí vamos, entendeu? E o programa Viva a Vida também para mim é um que você não privilégio. fala só sobre o trabalho de advocacia. Não, nem posso. Nem pode, são outros assuntos, né? É um programa também de entrevistas. Porque a OAB né? não libera, né, você fazer propaganda de você mesma, Não, não pode. Nós você temos pode dar só essas dicas no nós no temos uma Instagram. série de restrições, digamos assim. Eu posso levar um advogado lá para conversar com ele sobre a sua área de atuação e dar lá alguns pitacos, até porque eu sou advogada, eu conheço um pouquinho do que ele está falando. Então, a entrevista fica mais rica, digamos verdade. assim, né? Porque eu sei Mas uma exatamente o que propaganda perguntar. gratuita vocês não Mas podem fazer. não posso, né? Então, o que eu posso fazer é multiplicar a informação. Sim. Então, por exemplo, não posso falar de casos concretos meus. Ah, eu ganhei tal causa, ganhei tal causa. Não posso, isso é propaganda. Mas eu posso falar, hipoteticamente, como nós falamos aqui, de casos onde uma pessoa falece, a outra... São casos corriqueiros do dia a dia e que as pessoas precisam saber. Você que está aí, você precisa conhecer o seu direito, porque conhecimento é poder. Conhecimento é dinheiro, é saúde, é movimento. Então, você tendo conhecimento, é isso que a gente quer compartilhar, a gente quer dividir, porque é dividindo que a gente soma. Exatamente. Então, dividindo, compartilhando, agregando na vida das pessoas, com certeza nós vamos ficar mais satisfeitos, nós vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa vida, né? E nós vamos chegar onde nós queremos, porque a gratificação que a gente tem, né? É muito gratificante você ver que uma pessoa depois te parar na rua, ou uma pessoa te telefonar, ou depois ir no seu escritório e falar, olha, muito obrigada porque você resolveu um problema que eu tinha, ou entrevistando uma pessoa, ou porque eu dei uma dica jurídica. Então é a nossa missão de vida. Todos nós precisamos multiplicar os talentos que Deus nos dá. Exatamente. Né? Informação é melhor que dinheiro, vale mais que dinheiro. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Informação, nós temos muita informação, Tatiana. Quando você pega essa informação e você aplica na sua vida, você aplica a informação na prática, vira conhecimento. Vira conhecimento, perfeito. E quando você trabalha conhecimento, vira sabedoria. Aí, minha filha, não é? História, é isso e mesmo. Para agradecer a sua sabedoria por estar aqui, eu quero lhe dar este presente. Olha que delícia! Gente, que delicadeza! Muito obrigada! Abre aí pra gente. Muito obrigada. Pra mostrar mesmo, né, gente? Que não é só uma sacolinha. Tem lógico. presente aí, sim. Sim, não. Olha, você fazer os seus lives, botar no seu trabalho lá, no café. Muito obrigada, viu? Posso te dar um beijo, abraçar pra gente encerrar aqui. Muito obrigada. Ah, que linda você. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês aí. Muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que tenha contribuído bastante. Tenho certeza que contribuiu. E mais dúvidas, é sempre um apanhado geral, não dá para falar de tudo, né? Porque o tempo, ele já estourou o tempo, mas eu não tinha como te interromper, porque tá maravilhoso. Mais informações, entre em contato com a doutora Virgínia, vai esclarecer bastante. É só entrar lá pelas redes sociais, @Virgínia Machado Pereira, o Instagram, Facebook, né? E aí estaremos lá, tá bom? Gratidão, obrigada, viu? Obrigada a você por ficar conosco até agora. E você, no próximo sábado, às 11 da noite, tem um encontro comigo marcado nas plataformas que estão aparecendo aqui. Escolha a sua melhor e siga a gente. E sugira temas que a gente traz aqui. Quando eu não sei, eu trago quem sabe. Certo? Beijo, até. Tchau.